Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo a respeito desse livro aqui, ó. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica. Nos vídeos anteriores, então, a gente falou sobre a importância desse livro, né? O que ele contempla para nós, estudantes da área. Também a gente falou um pouco, discutiu um pouco sobre as terminologias, né? E os pontos dos conhecimentos sobre anatomia que um profissional precisa ter hoje para poder criar uma aderência, né, e uma gerência melhor dos conhecimentos para aplicá-los, né, no seu trabalho. E também começou a falar dos posicionamentos relacionados ao tórax, né, que são tratados nesse livro no primeiro capítulo, no segundo capítulo, na verdade. Então, nesse vídeo, então, a gente vai falar sobre o terceiro capítulo, que é discutir sobre abdômen, né? Então, para começar, eu vou compartilhar a tela. E aí vocês vão poder ver aí na tela de vocês, com mais cuidado, todos os assuntos tratados nesse capítulo. Bom, espero que vocês estejam vendo aí na tela de vocês. Então, quais são as predileções profissionais, né, os atentamentos que o livro vai trazer para nós e que são importantes a gente salientar. Para começo de conversa, então, o conhecimento da anatomia do abdômen é muito importante para delimitar as áreas que vão fazer referência no enquadramento do feixe, né? Da proposta da incidência a ser feita, né? Do exame, da escolha da região que mais vai permitir com que o médico radiologista observe, né, o exame e laude. Então, conhecendo as delimitações, então a gente já sabe a região do abdômen, o que contempla o abdômen. E aí, na rotina de abdômen, a gente tem de saber quais são as razões, né, que modificam a proporção de cada órgão ali que se situa na região abdominal. Não só cada órgão, mas as suas posições e os seus tecidos, né? Porque a razão desse conhecimento reflete na imagem, né? E nos parâmetros de imagem. Então, há também a relação de proposta para poder realizar o exame, que existe relacionada aos movimentos dos músculos que em alguns casos, pode ser involuntário. Então,
nesse entendimento do movimento involuntário que pode acometer algum artefato, né, na hora do exame, o técnico, o tecnólogo, ele tem que conhecer esses parâmetros. Então, é importante estudar quais órgãos como que esse órgão, como que essa região, como acalmar essa região, né? Qual que quais que são as condutas que devem ser tomadas para com o paciente, né? Na hora do exame, para poder realizar bem as tomadas das imagens. Uma vez que essa região ela contempla vários órgãos que estão em constante trabalho no organismo, a depender do paciente, né, das condições do paciente, é essencial aplicar técnicas que vão facilitar, né, reconhecer as técnicas que vão propiciar e vão facilitar, né, a, a realização do exame. Então, para estudar o abdômen, a gente tem algumas técnicas. Geralmente se separa o abdômen em regiões. Há quem separe em porções, duas porções, porção superior, porção inferior. Há quem separa em quadrantes, né? E aqui no livro ele até mostra, né? Algumas dessas divisões, que são linhas que vão delimitar para nós o vestígio de áreas que têm órgãos que fazem referência, né, a aquela região. Imagina que o corpo, né, o, o corpo, ele só as pressões externas no corpo também fazem e tem propiciam modificações nas funções orgânicas dos órgãos. Então, dependendo da pressão, você pode qualificar mais influxo ou menos influxo de sangue para alguma região. E aí a gente está falando de uma sensibilidade a mais em relação aos exames e os posicionamentos. Então, a delimitação dessas porções é importante porque contempla em cada uma dessas regiões do abdômen a visualização do complexo, né, que existe ali. Por exemplo, o hipocôndrio direito. Ali você vai ver parte do fígado. E esse gerenciamento, conforme a prática vai fazendo em você, te torna, isso confere em você um olhar muito mais diretivo, né? Você consegue ser mais eficiente, né, no seu posicionamento de olhar um exame, para interpretar se está bom ou ruim, interagir, né, e familiarizar com os efeitos de massa dos órgãos que, por terem diferentes tecidos e trabalharem de formas diferentes, né, a partir das suas funções, eles vão ser captados diferentes, porque
a absorção, né, da radiação vai ser diferente. E aí, o tecnólogo inteligente ele consegue propiciar melhores parâmetros de controle para poder fazer a visualização, para poder gerar melhor contraste na região proposta. Que aí refere-se a essa forma de fazer as divisões, né, do organismo. Igual eu falei que esses posicionamentos, né, essas forças exteriores modificam razões dos organismos, né, por influxo de sangue. O preparo do paciente, né, para o exame, aqui a literatura contempla e dá instruções, fala sobre as instruções respiratórias, também vai falar um pouco sobre como, como posicionar o paciente de forma a gerar uma estabilidade durante o preparo, né? Que leva um tempo para o paciente se estabilizar na posição. Não é posicionar e rapidinho fazer. Tem um limiar de tempo de estabilização. E aí o tecnólogo experiente ele vai conseguir observar através do paciente. Dependendo do paciente, ele pode chegar em uma situação de muito estresse ou de muita calma. Então, o gerenciamento dessas observações vai de acordo com o técnico e com o que ele precisa de operar no comando, né, ao paciente, para que esse paciente possa estar na posição e de forma a não atrapalhar o exame. Também fala aqui sobre os marcadores de filme, como devem ser informados, quais são os princípios de proteção radiológica e os fatores de exposição. E aí, depois que o livro, né, a literatura fala sobre essas questões que a gente falou, o conhecimento. Primeiro você tem que ter o conhecimento do que é um abdômen. E aí, conhecendo o abdômen, você tem que vestigiar as dimensões. E aí, depois que você sabe a região e sabe as dimensões, né, de lado, de frente, tá? Você vai saber o que está dentro dessa região. Beleza. Então, você sabe qual que é a região. A região é daqui até aqui. Beleza. Você vai precisar saber quais órgãos que tem nessa região, quais tipos de tecido, se um órgão mais próximo de outro tem tecidos equivalentes, isso pode causar uma deficiência visual, né? Por exemplo, que a gente fala na razão da delimitação espacial entre um órgão e outro, por conta da radiação, né, e da opacidade causada no filme. Enegrecimento. E aí, sabendo essas coisas, e como dividir essa região para melhor estudar, né? Você sabe que nesse primeiro quadrante tem isso, nesse segundo tem isso, nesse terceiro tem isso. Isso tudo vai causando em você maior sensibilidade técnica para poder pensar em conduzir o exame. E aí, depois que
o livro ele te entrega essas condutas, né? Ele fala assim, ó, você tem que gerar esse aporte, né? Então gera, treina, né? Se conduz a predileger esses fatores, né? Essas condutas. E aí agora a gente vai ensinar você os posicionamentos do exame. Lembrando que para você ser mais técnico ainda, você tem que pensar sempre nos seus pacientes. E que nenhum paciente é igual ao outro, né? Depois você tem que pensar nas condições do local de trabalho, né? Que podem dificultar ou facilitar, dependendo da estação de trabalho em que você se encontra. Você precisa de orquestrar o paciente e fazer o reconhecimento desse paciente. Então, a depender do paciente, você precisa de estar com, com essa receita de posicionamento bem afinada, né? Bem encontrada para com você, para poder, na hora de convencer os músculos, né, desse paciente, convencer a diretriz, né, desse paciente a se posicionar, a se estar nessa posição, aí você tem que fazer os contornos, né, as intermediações lógicas, né, e muitas das vezes essa é a parte mais difícil, é os desafios mais difíceis da profissão, é você convencer o paciente do posicionamento, de aceitar estar sobre aquela circunstância. Porque pode ter desequilíbrio emocional, pode ter desequilíbrio das próprias patologias mesmo, pode ter um desconforto em relação ao dia, né? Aquele instante, aquela circunstância. Então, pode ter vários fatores encadeados nesse paciente, ou no dia, ou até mesmo do próprio profissional mesmo, né? Uma dificuldade que ninguém é perfeito, né? Um dia você vai ter uma dificuldade para poder fazer alguma coisa que você fazia diariamente sem dificuldade nenhuma. Isso é fato, né? Isso precisa ser levado em conta. Então, quanto mais você tiver afinado em relação a essas receitas de posicionamento aqui, ó, mais confiança você vai gerar no seu posicionamento, no seu dialogar com o paciente, e você vai convencê-lo. E se tiver alguma dificuldade, você vai lá e busca na receita os ingredientes, as coordenadas certas para convencer esse paciente a estar nessa posição. Isso, quando você consegue isso é muito recompensante, sabe? Gratificante, porque o paciente vai sair da sala do exame e ele vai sair de forma como se ele não tivesse passado por um trauma, né? Você não estivesse dificultando o desejo dele de melhorar ou de entender, interpretar o que está acontecendo naquela região X, né? Ele não vai criar uma aversão, você vai consolidar ele de que ele está no caminho certo, você vai ser um placar positivo para com que o paciente saia de lá e ainda se agarre na motivação de melhorar, né? Então, você também ajuda o médico nesse sentido, né? De não falhar, não aterrorizar o paciente. E em alguns casos é difícil, viu? Vou te falar que nos estágios que eu fiz,
em alguns casos, era difícil você transmitir aquela questão de o que você está ali para transmitir, né? Olha, nós estamos fazendo um exame que vai buscar a melhor forma de te ajudar a melhorar isso o que está evidenciado nesse exame. Então, é o que a gente precisa falar para o paciente. Mas em algumas vezes a gente tenta falar isso na nossa forma, mas a cabeça do paciente está preparada para entender outra coisa, né? E aí, o tecnólogo, que é um tecnólogo especial, ele reconhece isso e ele transforma todo o reconhecimento e entrega tudo que ele tem para poder passar essa mensagem e certificar de que está passando a mensagem certa, sabe? Para que o paciente não saia da sala do exame desentendido, né? Sem razões para ter passado por aqueles. E aí, nesses posicionamentos, a gente vai ter a posição de decúbito dorsal, decúbito ventral, posição decúbito lateral, ortostáticas. São posições básicas, né? Mas o que você tem que entender nesse caso, e aqui a literatura vai falar, é que nessa posição X, tais órgãos, né, que a gente viu que é importante você saber os órgãos que vão estar nessa região do abdômen e vão ser permitidos visualizar. Você vai ver tais órgãos bem. Na região decúbito lateral, você vai ver tais órgãos bem. E aí, sempre lembrando que o exame de raio-x é um exame mais voltado para a observação de ossos, né? A qualificação do raio-x é evidenciar, em primeiro lugar, osso. O raio-x é o melhor para osso. Os outros órgãos dá até para ver, mas os parâmetros são outros, as formas de olhar às vezes são dificultados aí os padrões matemáticos de visualização são outros, né? Então, é mais ou menos isso. Mas esse é um livro, né? Igual a gente está falando, que ele está preparado para te pontuar das coisas primordiais, né? As primárias. E aí, a partir disso, você vai entendendo. A partir desses estudos, você vai entendendo que cada incidência melhor vestigia tal patologia. Pacientes. Isso vai criando um banco de dados, né, em você e você vai se familiarizando com as incidências que você vai relacionando com as necessidades de cada paciente, como se fosse num jogo de memória mesmo, né? Mas assim, entendendo que isso é um percurso facilitador da operação, né? Essa questão da memória. E, por final, né, como todos esses exames, todos os exames, né, todas as regiões vão pautar, você saber visualizar o exame para ver se as coisas estão aparecendo ali certas, na proporção certa, a qualidade de visualização dá para interpretar, você precisa saber isso. E se
se a tomada que você fez não tá legal. Então, esse livro os conhecimentos aqui vão te ajudar a criar um maior aguçamento para contemplar a radiografia. E assim, falando por experiência, né? Dentro da observação de uma radiografia, né? A gente tem a área, né? E essa delimitação, esses limites, né? Que a gente tem para poder olhar, é igual um texto, né? Você visualizar. Você pode começar a ler a radiografia daqui para cá, circular, né? Vai lendo das bordas para o meio, ou dependendo do meio, você olha para o meio e vai contornando as bordas. Se tiver um caminho propício para poder você olhar, você pode olhar por esse caminho, né? E depois fazer os retoques desse caminho. E o que seria esse olhar? Bom, é simples. A radiografia, ela sempre vai ter densidades de enegrecimento do filme, né? Do material ali. A gente tem um filme, aí a radiação passa, uma radiação fortona, interage, passa aqui e aqui barra tanta radiação, né? E aí o que barrou aqui não vai enegrecer aqui, ou vai enegrecer pouco o filme, a base do filme que está aqui. Então vai ter níveis de claro e níveis de escuro. E esses níveis de claro e níveis de escuro vai ser o contraste que vai delinear a estrutura e vai formar a imagem. A imagem vai ser esse delineamento. Porém, vai ser um delineamento do que está interno aqui, né? Então, você precisa de conhecer a forma das coisas que estão internas. No caso do estômago, é mais difícil, porque na mão a gente vê aqui que a forma dos dedos é mais ou menos essa aqui, né? Assim, falando de forma leiga, é claro que você, estudante, profissional, precisa de reconhecer o osso, a forma do osso, como que o osso precisa ser. Mas o osso ele é denso, né? É uma estrutura densa, firme, rígida. Muito difícil de aparecer algum defeito e não notar. Até porque defeito ósseo geralmente fica até externo, né? Não fica só interno. Salvo algumas exceções de algumas patologias, né? Que degradam o osso e tal. Osteoporose. Agora, no estômago, a gente tem órgãos que são mais pautados por fibras musculares e sofrem impulsos de energias, né? Contrações de vibrações que propiciam influxo, né? De proteínas que se aderem e geram respostas, né, nesses órgãos, nessas fibras. Então, como a gente não vê propriamente dito essa região, a região do estômago, é muito importante você conhecer a forma dos órgãos, a localização desses órgãos, os padrões de radiografia, né, que às vezes você faz a radiografia e na hora de ver você tem que saber qual lado que é o certo também, né? E aí, por fim, né, é bom saber a forma desses órgãos e saber é, mais ou menos a proporção de enegrecimento que cada um deve ter. Porque em algumas radiografias
Alguns órgãos pode parecer claro demais ou escuro demais, aí você tem que ver, né, o que está acontecendo. Sabe? Pode ser várias coisas, pode ser bala perdida dentro do paciente, pode ser cordão na região, algum cordão, algum acessório que o paciente está usando e não tirou, pode ser alguma patologia ou pode ser defeito do equipamento, né? Então, além disso, pode ser outras coisas também que eu não citei. Mas aí deve-se atentar a isso, né, para esse exame de abdômen. No mais, pessoal, isso que eu estou falando é só alguns indícios, né, alguns vestígios dos conhecimentos que você precisa ler e interagir com eles para poder criar um vínculo de familiaridade, né? Não só com as palavras que descrevem eles, mas como a sua forma de ver e de se auto-preparar para receber esses pacientes. Dependendo do trabalho que você for, né, pegar para trabalhar, de qual é o local que você vai trabalhar. Por exemplo, um hospital de emergência, uma clínica de exames. Isso tem muita diferença, isso deve ser pautado. Diferenças no tempo de exame, nos formas de receber o paciente, né? É importante falar e frisar isso, né? Que dependendo do local onde que você vai atuar profissional, é, mais do que nunca é importante você ter familiaridade com o conhecimento, né? E para você transmitir e ter embasamento sólido para poder atuar profissionalmente, né? Esse é o meu conselho de hoje, nesse livro de hoje. O abdômen, não esqueça de se atentar para algumas essas questões que eu falei, além do que aqui tem todas as receitas, né? Receitas que eu falo no sentido da orientação do posicionamento, do raio central, da colimação, do chassi que deve ser usado. Apesar de que hoje em dia muitos equipamentos são digitais, né? Então essa questão do chassi já não pesa tanto, mas é importante conhecer. No mais, a gente se vê no próximo vídeo, então. Espero que vocês tenham entendido o que eu estou tentando passar para vocês a respeito desses conhecimentos, né? E assim, se você vai trabalhar com isso, vai trabalhar com a área da saúde, é muito importante isso que eu estou falando, e querendo ou não, você vai precisar de escutar isso que eu estou te falando em várias línguas diferentes que você nunca ouviu falar, línguas de dores mesmo, línguas de línguas de seres humanos diferentes, né? Assim, no sentido de que essa importância, quanto mais línguas você falar, quanto mais entendimento você surfar, mais melhor, entendeu? Não importa se está escutando eu falar aqui há 40 minutos, não importa, isso não é nada, entendeu? Sei lá no seu trabalho, você muitas vezes vai ficar à toa, assim, não vai parecer paciente, mas isso não é motivo para você esquecer a importância, né? Essas importâncias, essas questões. Esse conhecimento foi feito por seres vivos, né? E é para seres vivos. Então,
querendo ou não, é nós que fazemos eles vivos, né? Então, manter essas pautas, esses respeitos, né? E essas aptidões, né? Esses olhares e atualizações é essencial, porque é como se auto-manter, né? Se manter. Você não come, seus órgãos não trabalham, para que você se mantenha saudável. Mesma coisa na sua profissão, vai ser, a sua profissão é um novo órgão desse seu sistema, dessa sua gerência. E esse órgão, ele ele precisa de se alimentar e precisa de cuidar. E você cuida dele é isso, aprendendo, né? É, e, e cuidando dessas questões, né? Espero que não seja difícil para você, né? Engolir essas coisas, né? Espero que você fique feliz com isso, né? Porque isso é vital para que você não só tenha sucesso no serviço, mas goste, né? Daquilo que você está predispondo ou já faz, né? É mais ou menos isso que eu quero deixar claro para vocês, porque eu não estou aqui, o meu objetivo aqui, fazendo esses vídeos, não é fazer aulas, né, formar, não é passar os conteúdos, até porque eu não sou professor, não tenho licença para atuar nessa área. É, é, e até então não tenho interesse né, de fazer vídeos com esse propósito. Meu propósito é comentar mesmo o livro e passar algumas experiências, né? Até para mim mesmo poder ver depois e me atualizar esses meus pontos de vista a respeito da área. Então, é mais ou menos isso, pessoal. Não entendam por mal. É, então, eu fico aqui, deixo o meu abraço para vocês. É, espero que vocês possam deixar aí nos comentários, vamos interagir aí, profissionais da área, vamos conversar. É, quais que são os seus desafios aí no exame de abdômen? Tem alguma coisa que queira compartilhar com a gente? Vamos aumentar essa comunidade aí para a gente é, nos ajudarmos a sermos melhores profissionais. Também, é, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo, então. Não se esqueça de deixar o joinha e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo, então. Um abraço a todos.